Oi gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. Vocês acham que as mulheres podem envelhecer? Vocês acham que para a mulher envelhecer é uma coisa fácil ou difícil? Esse vai ser o tema do vídeo. Mas antes faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha aqui embaixo, bota um emoji, um joinha, uma pergunta para o YouTube compreender que você gosta do conteúdo e indicar para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Recentemente a Madonna começou a envelhecer, na realidade não recentemente, já há alguns anos. E é interessante pensar na Madonna envelhecendo, por quê? A Madonna é uma mulher que é transgressora em muitos aspectos, em relação à música, em relação a gênero, em relação à participação de minorias no trabalho dela, em relação a tudo. Só que essa velhice da Madonna, ela incomoda tanto as pessoas que ela começou a receber hate por ser velha e por estar envelhecendo. E é interessante pensar nessa figura da Madonna, porque ela representa muitas mulheres que quando começam a envelhecer, elas percebem que seu papel social é alterado e elas são posicionadas em um lugar diferente do que elas tinham nos seus 20 e 30 anos. Uma escritora chamada Naomi Wolf, ela tem um livro famoso que ela lançou na década de 90, O Mito da Beleza. Nesse livro, ela fala o seguinte, que a mulher, ela morre duas vezes. Além da morte natural do ser humano, ela morre quando ela faz 40 anos. Porque após isso, ela começa a ser tratada pela sociedade como sendo um ser humano de segunda categoria. É como se ela começasse a não ser mais o mesmo ser humano de antes, tido como uma pessoa que não pode mais sentir prazer, desejo, não pode mais seduzir, não pode mais trabalhar em funções que ela fazia antes, não pode mais uma série de coisas muito em função da idade, do etarismo, que é justamente pegar as pessoas e discriminar pela idade. Com as mulheres, isso é muito mais intenso. Então você vê o seguinte, com a Madonna sendo tão criticada porque envelheceu, você realmente se pergunta então, nessa nossa sociedade, a mulher pode envelhecer? A mulher tem de fato o direito de envelhecer e continuar sendo tratada da mesma forma que era antes? Parece que não, né? Até porque as chances profissionais que as mulheres têm após os 40 anos, elas são muito mais reduzidas do que se você for pensar em relação aos homens. Vamos dar um exemplo. Os filmes da Marvel. Nesses filmes, os atores que fazem os heróis têm em média 50 anos, 70 anos. O Samuel L. Jackson, que faz o Nick Fury, que é um personagem muito intenso, que bate, é muito forte, muito ágil, ele tem mais de 70 anos. O Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro, ele tem quase 60 anos. Quando você vai ver as mulheres que fazem as heroínas, a idade delas, gente, a Scarlett Johansson tem 38 anos, olha só. Quando ela começou, ela tinha 20 e pouco. Então você vê assim, essa mesma má vontade de colocar mulheres para trabalhar em papéis após os 40 anos, elas não existem com os homens. Como, por exemplo, gente, o Tom Cruise da franquia Missão Impossível. Ele também está na casa dos 60 anos, mas ainda assim, seus filmes são respeitados, são divulgados, ele é ainda um galã e ainda continua com a mesma visibilidade que ele tinha antes e é um grande ator, mesmo após não ser mais de 20, 30 anos. Só que com as mulheres não é assim. Você não vê uma mulher com 60 anos, por exemplo, numa franquia como essa. Então, é claro que existe uma exclusão, uma segregação e uma forma de tratar a mulher como se ela não pudesse uma coisa que o homem pode e passar o pano para um e o outro ser excluído. No caso da Madonna, por exemplo, ela sempre foi transgressora, até porque ela com 40 anos, ela sempre se reinventou e ela aparecia nas suas performances com músicas sempre atuais, e ela conseguiu fazer uma coisa que antigamente mulheres com 40 anos não conseguiam mais trabalhar. Por exemplo, a Sharon Stone, que foi sex symbol dos anos 90. Após os 40 anos, isso aparecia nas revistas que ela estava com a sua carreira acabada. Isso é um absurdo de se pensar.
Como que você pode colocar uma pessoa dessa forma só porque ela envelheceu? A Madonna, ela com seu trabalho, desmistificou muita coisa. Porque, por exemplo, o álbum Confessions on a Dance Floor, álbuns como esse, por exemplo, no TikTok, estão bombando, com muitas músicas, com danças, coreografias, um álbum que é sempre revisitado. Quando a Madonna ela lançou esse álbum, ela tinha 47 anos, gente, porque ela sempre se colocou de forma na mídia atemporal. E mesmo hoje em dia, ela ainda continua sofrendo etarismo por causa da sua idade, coisa que ela combate já há muitos anos. Pode até ter uma dismorfia corporal em função das plásticas que ela fez, que tem um resultado meio duvidoso, né? Ela ficou meio esquisita em relação ao aspecto dela. E isso as pessoas criticam, mas ainda assim, excluir uma pessoa só porque ela fez plástica, ou porque ela envelheceu, acaba que o corpo é dela, a cara é dela, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Não é justo você tirar o holofote da pessoa só porque ela envelheceu, porque ela fez procedimentos estéticos e mudou o rosto, até porque em função dessa demanda pela juventude, que com certeza para uma celebridade deve ser muito mais intensa do que para uma pessoa que não trabalha no mundo do show business, coisas assim. Muito complicado, gente, uma sociedade no qual a mulher não pode envelhecer. E não poder envelhecer significa o seguinte, que você não é aceito. Porque envelhecer não é uma coisa que você possa escolher ou não. É um pressuposto da natureza. Todos nós vamos envelhecer e só não envelhece quem morre. Tirar à mulher o direito de ser amável, sensual, provocante e desejável após os 40 anos é algo muito cruel. As mulheres não deixam de ser mulheres só porque envelhecem, como os homens não deixam de ser homens porque envelhecem. Quando você vê, por exemplo, o homem mais velho com a moça mais jovem, as pessoas tendem a naturalizar. Mas agora se for uma mulher mais velha com um rapaz mais novo, ela é automaticamente detonada. O papel da mulher nessa nossa sociedade ainda hoje é posto em xeque porque nem direito ao seu corpo a mulher tem. Porque nem direito a passar pelos diversos ciclos da vida a mulher tem. Quando a mulher envelhece, ela passa a ser coisificada, como se ela tivesse deixado de ser mulher só porque envelheceu. Então nós vemos que ainda hoje ser mulher é muito difícil. Ainda hoje a mulher ela sofre estigmas, ela sofre castigos, ela sofre uma interdição simplesmente pelo fato de ser um ser humano e de estar vivendo um ciclo da vida que envolve nascimento, envelhecimento e morte, coisa que o homem não passa muitas das vezes. Então é muito complicado ver que ainda hoje as mulheres têm que passar por isso, e se uma pessoa como a Madonna, que é muito famosa, muito rica, ela encara esse tipo de desafio, você imagina uma pessoa comum, uma mulher comum no dia a dia, aquela que tem que pegar um ônibus, que tem que procurar um emprego, que tem que estar lidando com o chefe, que tem que estar lidando com a família, o que ela não sofre, o que ela não tem que encarar para simplesmente ter o direito de existir e de ser mulher e de ser respeitada. Então nós vemos que até hoje a sociedade continua devendo muito para as mulheres. Essa balança ainda continua negativa para o lado delas, porque elas continuam sem acesso a oportunidades e até o seu envelhecimento é colocado como desculpa para negar-lhe direitos, oportunidades e acessos iguais aos homens. Então, gente, o tema do vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo, deixe a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? É muito importante o debate, a análise. É muito importante que vocês se engajem no canal para que realmente esse debate possa tomar cada vez mais proporção. Então, façam isso aqui embaixo. Bota a opinião de vocês, façam perguntas. Pegue também esse vídeo e mande para pessoas que você entende que vai ajudar essa informação, porque é muito importante reverberar coisas boas, debates construtivos. O tema do vídeo foi esse, e fiquem todos muito, mas muito bem.